Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. O título na minha Bíblia é A Família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, queridos? Será que Jesus estava desdenhando da sua família de sangue, da sua mãe, dos seus irmãos? De maneira nenhuma. Mas aqui tem uma lição muito profunda e que nós precisamos aplicar na nossa vida hoje. Não é algo que foi específico para aquele tempo, porque como diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada para nos ensinar. Então tudo que está na Bíblia tem o propósito de nos ensinar, de nos revelar algo. Então essa passagem aqui não está na Bíblia por acaso. Jesus não estava desdenhando da sua família de sangue, mas aqui ele nos dá uma lição muito importante. Deus falou comigo algo grande, algo profundo, algo importante para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Mas eu gostaria de ler com você agora no Velho Testamento, no livro de Provérbios, e o pastor falou sobre a importância de crermos na palavra de Deus como um todo, não é? A palavra de Deus ela é completa, é Antigo e Novo Testamento. Nós não podemos abrir mão de nenhum deles, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Provérbios, capítulo de número 17 e o versículo 17. Esse é até fácil de você memorizar, né? Provérbios 17 e 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Quando eu leio esse texto aqui de Jesus, essa passagem onde a sua família vai procurá-lo para falar com ele. O texto não diz o que era, mas provavelmente era alguma coisa sobre eles, coisas internas, coisas de família, coisas do dia a dia, talvez alguma situação para resolver. Mas essa família de Jesus, essa mãe, esses irmãos, eles não andavam com Jesus. A Bíblia diz, no versículo 5 de João 7, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, a família de Jesus não andava com Jesus, não era discípula de Jesus. A família não andava com Jesus. A família passa a se converter. A Bíblia relata conversões e relata vários irmãos de sangue de Jesus que se tornaram apóstolos. O apóstolo Tiago, da carta de Tiago, ele era irmão de Jesus. Ele era filho de Maria, filho de José, irmão de Jesus. Mas como ele se converte pós morte e ressurreição de Jesus, ele se sente tão constrangido com isso que ele diz: Tiago, servo do Senhor Jesus. Ele nem dá a carteirada de irmão. E a Bíblia fala que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no momento onde todos estavam reunidos buscando a presença de Deus, Maria também estava no cenáculo. Maria fazia parte da igreja do Senhor. Mas a gente vê aqui, durante a peregrinação de Jesus, durante o ministério de Jesus, sua família não lhe acompanhava. Sua família não estava com ele todo o tempo. Estavam os discípulos, estava a multidão, estavam as pessoas. E quando Jesus diz assim: quem é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Quem é? Aquele, ele mesmo dá a resposta: aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui está nos mostrando que existem laços que eles são maiores do que laços de sangue. Às vezes a gente se apega muito a essa questão de sangue. Ah, porque é meu irmão, é meu tio, é meu pai. E muitas vezes é apenas laço de sangue, mas não existe amor, não existe respeito, não existe cuidado, não existe preocupação. É só um laço de sangue. E por que eu estou falando isso? No texto de Provérbios que nós lemos, diz que em todo tempo ama o amigo. Um amigo de verdade, ele ama. Em todo tempo, ele está ali todo tempo. Agora, na angústia,
esse amigo de verdade se torna um irmão. E a gente precisa ter discernimento para que a desonra não venha sobre nossas vidas. O que é que isso tem a ver, pastora, com desonra, esse relacionamento? Porque muitas vezes nós damos honra a alguém que não nos dá honra, simplesmente porque é família de sangue, e a gente esquece de honrar aqueles que Deus coloca em nossa vida para cuidar de nós, para nos abençoar, para no momento da angústia nos socorrer, mas não é família. É só alguém que está aqui, mas a minha família, só que a tua família só liga para você quando precisa de dinheiro. Só liga para você quando está com problema. Eu conheço muita gente assim. Eu fico triste com isso quando eu vejo. Existem famílias que não querem saber se a pessoa está bem, se está mal, se está precisando de alguma coisa. Nunca liga para saber como você está. Nunca liga para perguntar, está faltando alguma coisa? Não. Agora, se acontecer qualquer problema, meu filho, no instante encontra o número do telefone para ligar, para resolver. Porque são pessoas que se importam apenas consigo mesmas. E Jesus, quando ele diz assim, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha família? É quem está comigo todo o tempo. É quem, na hora da angústia, está perto de mim. É quem está aqui comigo nesse momento. A família veio lá, eu estou precisando falar com você. Mas não andava com ele. Jesus tinha pessoas que não eram sua família, não eram seus irmãos de sangue. Mas estavam ali, trabalhando com ele, andando com ele, patrocinando o ministério dele. Não foram os irmãos que investiram no ministério dele. Não foram as irmãs que investiram. Não foi a família. Jesus tinha família, e família grande. Ele tinha família e tinha família grande. Nunca esqueça disso. Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs, Jesus tinha primos, Jesus tinha tios. Jesus era como qualquer outra família. Ele tinha a sua família. Porém, não foi a sua família que estava com ele nos momentos que ele mais precisou. Não foi a sua família de sangue que estava do lado dele, sofrendo as lutas dele. Nenhum de seus irmãos estavam com ele na hora do Getsemane. Nenhum de seus irmãos estava com ele na hora que ele estava suando gotas de sangue. Nenhum de seus irmãos estava com ele durante os 3 anos que ele peregrinou sobre a terra, pregando, fazendo a obra de Deus. Nenhum. Mas quando precisava de alguma coisa, quero falar com ele. Será que você se identifica com isso nesse momento? Será que você não tem aquele tipo de parente que só procura você quando ele precisa? Quando ele está necessitado? Será que não tem alguém na sua família que aproveita dos laços de sangue para poder sugar de você? A gente precisa ter muito cuidado. Nós devemos honrar os nossos pais. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem. Nós devemos abençoar a nossa família. Nós devemos andar em paz com a nossa família. Mas nós temos que ter muito cuidado para não sermos vítimas daqueles que nos sugam simplesmente porque se aproveitam de laços sanguíneos. Será que não tem alguém na família que quando está com problema é você que resolve o problema? A pessoa faz a dívida, não lhe pergunta nada, mas na hora de pagar, sabe o seu endereço, sabe o seu telefone. Porque você é meu irmão, porque você é minha irmã. Então eu vim aqui porque eu estou com uma dívida, você é meu irmão, você é minha irmã, então paga aqui a minha dívida. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Eu conheço muitas pessoas que, se não fossem as famílias que Deus levantou para cuidar, os verdadeiros amigos, as verdadeiras mães e pais, essas pessoas estariam na rua da amargura. Porque a sua família de sangue abandona, não quer saber, não pergunta como você está, não pergunta se as suas contas estão pagas, mas quando sabe que você tem alguma coisa, aí vai até você para poder tirar o que você tem. Na angústia nasce o irmão de verdade. É na hora da dor, é na hora do sofrimento, na hora que você está na luta é que você vê quem é de fato o seu irmão. É na hora que você precisa que você vai saber de fato se aquela pessoa é seu amigo, é sua amiga, é seu parente que se importa com você. Tem gente que não está nem aí com você, com o seu bem-estar. Não se preocupa se você está bem emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Eu acho engraçado porque às vezes é tão fácil
Dá pelo menos um telefonema para tapear. Pelo menos para tapear. Diz, eu vou ligar para tapear, porque na hora que precisar, pelo menos eu liguei, né? Isso acontece muito, eu estou falando aqui em relacionamentos de uma forma geral, mas acontece também com laços de amizade. Os laços sociais que a gente desenvolve ao longo do tempo. Eu tenho pessoas nos meus laços de relacionamento que só ligam para mim quando precisam de alguma coisa. Passa 3, 4, 5 anos sem falar comigo. Mas se precisa, aí o telefone toca ou então chega uma mensagem de WhatsApp, eu já sei. Está precisando de alguma coisa. Está precisando sugar alguma coisa. Porque nunca falou comigo. Nunca mais. Tá tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê, não sei o quê. Olha, sabe o que é que eu estou precisando fazer tal coisa? Eu queria saber se você podia me ajudar. Isso não é irmandade, fraternidade, amizade, amor. Isso é interesse. E às vezes esse tipo de relacionamento está dentro de casa, está dentro do círculo familiar. É um irmão, é um primo, é um tio, é uma irmã que só se aproxima de você para tirar o que você tem. E você, por falta de discernimento espiritual, você acha que está fazendo um bem, quando na verdade você está fazendo um mal. Nós precisamos, a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Aqui na igreja aconteceu, já aconselhei muitas pessoas aqui em vários momentos, várias épocas, nesses 22 anos de ministério, já aconselhei várias pessoas. Estava ali na luta, na prova, e quem estava ajudando não era a família. Porque uma coisa maravilhosa que acontece quando nós aceitamos Jesus e fazemos parte, passamos a pertencer a uma igreja, é que a gente ganha uma família gigante, né? Uma das coisas mais maravilhosas que acontece de cara quando você aceita Jesus é que você começa a ganhar um monte de pai, de mãe, de irmão. Você às vezes é filho único, chega na igreja, você tem um monte de irmão, né? Você não está mais sozinho. De repente você é órfão de pai, aí você ganha um monte de pai. De repente você é órfão de mãe, você ganha um monte de mãe. Jesus disse que nós vamos receber, né? 100 vezes mais irmãos, irmãs, pai, mãe. É promessa dele. E se cumpre isso dentro das igrejas. Se cumpre isso. Aí o que acontece? Muitas vezes já aconselhei casos do tipo, a pessoa estava ali, chegou na luta, na prova, ninguém ajudava, a família não aparecia. Quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a prosperar, aí no instante aparece parente, olha, de Marte. Chega parente que você nunca imaginou. Para quê? Para cantar vitória junto, para celebrar junto? Não, para tirar. Sabe aquela pessoa que sabe o dia que você recebe o seu pagamento, vai na sua porta? Você já notou? Sabe aquela pessoa que por que é que vai na sua casa no dia que você recebe o pagamento? E você, sem discernimento, acha, não, o coração é bondoso, a Bíblia diz que eu tenho que ser generoso. Não, você tem que ser generoso, trouxa não. Não confunda generosidade com estupidez. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo, no devorador, na crise, mas nós não temos o discernimento para cuidar das bênçãos que Deus nos dá. Se você não abrir o seu olho, você nunca vai prosperar, porque toda vez que você prospera, vem o devorador. O devorador, irmãos, ele aparece em forma de tudo que você imaginar. O devorador, ele aparece em forma de parente, em forma de amigo. Ele vem de alguma maneira para tirar de você. Eu não estou aqui dizendo que você não vai ajudar, que você não vai abençoar, que você não vai socorrer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que você precisa ter a mente de Cristo e entender o que Jesus está falando. Quem é seu irmão? Eu já aconselhei pessoas que eu disse, Deus não vai lhe dar aquilo que Ele quer te dar, enquanto a sua mente não for transformada. Porque dentro do seu coração e dentro da sua mente você diz, quando Deus me abençoar eu vou fazer isso para meu parente e tal. E aquele parente não merece que você faça isso. Aí sabe o que acontece? Quem sai prejudicado na história? Você. Deus está ali, ó, com aquele pacote de bênçãos para derramar. Mas Ele disse, se eu derramar, Ele vai jogar na mão de quem não merece. Nós precisamos estar preparados para receber de Deus. Para receber as bênçãos do Senhor. Temos que ter inteligência para administrar o que Deus coloca em nossas mãos. Quem é a família verdadeira? É aquele que faz a vontade de meu Pai. A família é aquele que na hora não tem um grau de parentesco comigo. Mas quando eu adoeço, é ele que vem com remédio, com comida. É ele que liga para mim. É ele que se importa comigo. Tem gente, irmãos, que morre e a família sequer procura saber. Sabe quem acolhe? A igreja. Sabe quem acolhe? Os irmãos em Cristo que Deus levanta. Ai da igreja, do povo de Deus, se não fosse a família
do Senhor. Só que sabe o que acontece? Na hora que Deus abençoa, a gente pega e dá para aquela família que não merece essa bênção. A gente pega o que é sagrado e coloca na mão daqueles que estão só sugando. E a gente achando que está sendo generoso. Cuidado para você não estar brecando as bênçãos sobre a sua própria vida. Você precisa estar pronto para receber. Jesus está aqui dizendo, quem é meu irmão? Quem está comigo? Quem está comigo? Eu tenho uma família gigante, todos nós aqui, né? Todo mundo tem família gigantesca. No Nordeste todo mundo é parente de todo mundo. Agora, quem é a tua família de verdade? Quando você está na crise, quando você está no problema, quem é que te acode? Quem é que liga para você? Quem é que te socorre? Quem é que ora por você? Porque aí vem o ponto principal. Quem é que te socorre na oração? Porque na hora da angústia é que você vai saber quem é o teu irmão, quem é a tua irmã, quem é a tua família. Na angústia nasce o irmão verdadeiro. Só que aí nós precisamos valorizar esses irmãos verdadeiros. Nós precisamos valorizar, porque às vezes a gente diz, não, mas não é meu irmão de sangue, esse aqui é. Só que esse que é irmão de sangue só faz tudo para destruir você. Essa questão de laços sanguíneos tem um mistério muito grande aí, e a gente sabe que a Bíblia fala sobre cada tipo de relacionamento familiar. Agora deixa eu dizer uma coisa, laços sanguíneos, sem honra, sem amor, sem respeito, não vale de nada. Porque se fosse assim, irmãos, se os laços sanguíneos estivessem acima de qualquer outro tipo de sentimento, não existiriam mães que matam filhos. O filho que ela gerou, você consegue imaginar? O filho que ela gerou, ela pega e mata. O pai, o filho que é dele, o filho que é semente dele, ele vai e mata. Filhos que matam pai, pais que matam filhos, irmãos que matam irmãos. Mas não tem o sangue. Quem é meu irmão, minha mãe? É aquele que está comigo. Jesus está dizendo, está aqui, ó. Aqui a minha família. Ele não está dizendo que a mãe dele, ele não desrespeitou a mãe nem os irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas ele está dizendo, ó, aqui a minha família. Eu não estou sozinho, não. Eu tenho uma família que está comigo. Procure valorizar a família que o Senhor te deu. A família de Deus, a família espiritual. Valorize a sua família sanguínea, abençoe. Agora valorize, porque às vezes a gente desdenha tanto daqueles que Deus coloca para cuidar de nós. Daqueles que Deus levanta, os pais, as mães espirituais que o Senhor coloca. Às vezes é um irmão da igreja que se preocupa tanto com você, que ajuda tanto você, que liga para você. Se você faltar, fica ligando para você para saber como é que você está. E aí você acha que isso é nada, irmãos. Isso é um tesouro precioso. Valorize esses laços que de fato importa. E cuidado para você não ser vítima dos sanguessugas, porque toda família tem, viu? Toda família tem. Agora cabe a nós lidar de forma sábia. De forma sábia. Esse negócio, eu sou muito chata para essas coisas. Eu fico muito chateada quando eu vejo família que só liga, que só procura quando quer alguma coisa. Quando precisa de alguma coisa. Gente, cadê o telefone para dizer, tá tudo bem? Como é que tá? A pessoa faz aniversário. Eu acho um absurdo você ser família de alguém, você ter um pai, ter uma mãe, ter um irmão, eu nem digo primo distante. Não, mas uma família nuclear, vamos dizer. Chega o aniversário, a pessoa não tem a capacidade de pegar o telefone para lhe dar os parabéns. Não, é porque a nossa família... Não, é falta de honra, é falta de amor. Só que os irmãos da igreja ligam. Os irmãos da igreja botam lá no grupo. Parabéns, irmão fulano. Mas e a tua família de sangue? Quem são? O que fazem? Onde vivem? Nós precisamos, essa é uma reflexão para a gente valorizar a família de Deus, a família que Deus colocou. Essa irmandade, num tempo onde pessoas desprezam tanto a igreja, num tempo onde as pessoas acham que não precisam da igreja. Ai de nós, se não fosse a igreja. Ai de nós, se não fossem os irmãos que Deus colocou nas nossas vidas. As mães e os pais que o Senhor levantou para cuidar de nós. Ai de nós, se não fossem os jovens que são os amigos dos jovens, as irmãs que são amigas, os homens que são amigos, as crianças. Os relacionamentos da igreja são tão importantes, porque eles estão ali na hora da angústia, na hora que está doente, quem ora é a igreja. Na hora da aflição, quem socorre é a igreja. Então que essa palavra fique aí no seu coração e que você dê honra, como Jesus. Jesus poderia dizer, gente, espera aí um pouquinho que eu vou atender minha mãe e meus irmãos. Mas Jesus, ele dá uma lição, ele diz, olha aqui quem é. Vocês são importantes para mim.
vocês são a minha família. Na hora da angústia, vocês estão comigo. Vocês que estão aqui aprendendo. Vocês que estão aqui ouvindo as minhas instruções. Vocês que estão aqui comigo em todo o tempo. Que nós possamos valorizar aqueles que estão conosco. Não desprezar a família de sangue. Não desdenhar da família de sangue. Não desrespeitar. Não. Honrar, amar, orar por eles. Mas aprenda a valorizar aqueles que viraram seus irmãos na hora da angústia. Aqueles que de fato se importam com você, independente do que você tem. Que não querem o seu bolso. Que não querem que você resolva. Porque você já notou que tem gente que parece que é o resolvedor de problemas da família. Acontece um problema, chama fulano. Mas só para resolver problema, nunca é para me abençoar? Nunca me chama para eu comer um bolo com café? Você já parou para pensar? Que aquela tua parente, que aquele teu parente nunca te chama para te dar nada. Nem que seja um copo d'água, um suco, ou um sorvete, ou um café. Só chama para problemas. Valorize aqueles que amam você, independente do que você tem no seu bolso, do que você pode fazer, daquilo que você tem para dar, mas que se importam com você. Aqueles que na hora que você está doente, eles se importam, eles ligam para você. Na hora que você perde o emprego, eles perguntam, você está precisando de alguma coisa? Valorize esses laços. É isso que Jesus está nos ensinando, valorizar os laços que vão além de qualquer laço sanguíneo. Vão além. Esses laços de família de Deus. Então que essa palavra fique no seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar para que o Senhor Ele nos dê sabedoria para lidar. Nós precisamos aprender a lidar com as situações. Porque às vezes nós somos levados a fazer coisas por causa dos laços de sangue. E muita gente precisa ser liberto. Não é à toa que Deus disse para Abraão, saia da sua terra e da sua parentela. Não foi só da terra, foi da sua parentela. Tem família que é uma bênção. Tem família que só coloca você para frente. Às vezes, eu já conheci famílias que não, eu não estou falando só porque é crente, não. Famílias que não são cristãs, que são uma bênção. Impulsionar aquele tipo de família que diz, vá meu filho, vá para a igreja. É aquele pai, aquela mãe que diz, vá pai, você tem que ir para a igreja. São famílias maravilhosas. Que a gente fica dizendo, só falta se converter, só falta aceitar Jesus. Mas tem família que só puxa para baixo. Família de Abraão era assim. Por isso que Deus disse, para poder eu realizar na sua vida, eu vou ter que tirar você do meio dela. Porque tua família só puxa para trás. E aí ele insistiu em levar o sobrinho e a gente já sabe o que aconteceu. Porque só sugava, só queria pegar. Nunca tinha nada para dar, mas só para sugar. Que você valorize aqueles que te amam de verdade, além dos laços sanguíneos. Cuidado. E outra, eu estou precisando, e aí você fica sem saber dizer não. Diga não. Dizer não é libertador. Aprenda a dizer não posso, não tenho, não vou fazer. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. O não é libertador e o não cura. Cura você e cura a pessoa que vai receber o não. É terapêutico. Aprenda a fazer isso. Deus vai te abençoar. Amém?